Olá, quinto ano. Estamos iniciando mais uma semana. Lembrando a todos vocês que as nossas aulas presenciais foram autorizadas pelo governo do estado para retornarem e a nossa escola está pronta, né? Está cumprindo todos os protocolos de segurança para poder esperar, né, o retorno de vocês. Então, nós estamos com muita saudade e estamos desejando que vocês voltem às aulas presenciais, tá certo? Tá tudo organizadinho, estão as cadeiras separadas, tem álcool gel, todos os protocolos estão sendo seguidos, tá certo? Então, nós estamos esperando o retorno de todos vocês. Estamos ansiosos pela volta de vocês à escola, tá bom? Tá bem pertinho já, tá? E hoje, vocês vão pegar o livrinho de ética. Lembrando, hoje é segunda-feira, então, a nossa aula de ética. E a gente vai fazer, né? Vai continuar. Essa unidade do livro de ética de vocês trouxe muito a questão do trabalho infantil, né, da exploração desse trabalho. Então, falou também muito a questão dos direitos das crianças e dos adolescentes, certo? Que existe o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que defende esses direitos, tanto da criança quanto dos adolescentes. E apesar de tudo isso, né, o ECA esse ano completou 30 anos. Apesar de tudo isso, nós ainda vemos muitas coisas que estão erradas. Vemos muitas crianças nas ruas trabalhando. Vemos muitas crianças fora da escola, né? Quando eu digo fora da escola, assim, nós, né, todo mundo que estuda, nós professores estamos também, né, de certa forma, trabalhando em casa, e vocês também estão assistindo aula em casa, mas tem crianças que nunca frequentaram uma escola. Então, essas crianças não conhecem, não sabem ler, não conhecem letras, não conhecem nada. E isso, futuramente, vai prejudicá-las bastante, né? Porque a gente sabe, né, que tudo, hoje em dia, quando você vai, as pessoas crescem, vão procurar um emprego, eles querem saber até onde a pessoa estudou, né? E hoje em dia é muito importante a pessoa, depois que termina o segundo grau, a pessoa cursar uma faculdade, fazer um curso técnico, hoje em dia a pessoa precisa ter uma formação. E essas crianças, como é que elas ficam? Sem acesso à escola, sem acesso a um curso e nada. Olha aqui, essa nós temos, né? Nós abrimos aí os slides com essa imagem, né? Essas crianças trabalhando. Então, vejam as condições do local de trabalho delas e vejam o objeto que elas estão usando. Vejam os riscos que elas correm de se acidentarem. E se vocês observarem, olha o que tem aqui, ó, um copo descartável e uma garrafa de água. Isso é tudo que elas têm aí. É o direito, vamos dizer assim, que elas têm aí, é beber essa água. E a gente também nem sabe de onde essa água veio, né? O local a gente está vendo que é totalmente perigoso. E na página 121 é a continuação, né? Então tem assim: leia este outro texto. Assinada pelos países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, ONU, em 1959, a Declaração Universal dos Direitos da Criança assegura estes direitos, ainda pouco conhecidos e respeitados, principalmente pelos adultos. Vamos então conhecê-los
para podermos exigir que sejam cumpridos. Então, o primeiro direito, que está listando aí, direito à igualdade. A gente não pode, né? Isso aí também vale para tratamento com adultos, não é apenas tratamento com as crianças, não. A gente não pode tratar uma pessoa pior ou melhor por conta de cor, de racionalidade, de nacionalidade, de religião ou de raça, não. Primeiramente, né? Por dentro nós somos todos iguais. Se por fora uma pessoa ela tem um tom de pele diferente ou um cabelo diferente, isso é o mínimo mesmo. Por dentro todos somos iguais. Todos somos seres humanos, independente de cor, de religião, de nacionalidade. Uma criança aqui do Brasil, nós temos as crianças aqui, nos Estados Unidos nós também temos crianças. Aí, porque nós somos brasileiros, nós vamos desrespeitar as crianças de outros locais? Não. Não podemos fazer isso. É criança, é criança. Independente, né, do que ela siga, independente do país que ela viva, certo? Então, nós temos aí a imagem, né, mostrando duas crianças e elas estão aí abraçadas e não estão ligando, né? Porque, na verdade, o preconceito, ninguém nasce preconceituoso, a pessoa aprende a ser preconceituoso, né? Então, ninguém nasce não gostando de outras pessoas por conta de cor, de cabelo, não. Se aprende isso, certo? Então, a gente tem que esquecer isso. Temos que tratar as pessoas todas iguais. A gente sabe que tem aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade e tem outras pessoas que a gente não tem tanta aproximação. Mas a gente não deve se aproximar de uma pessoa por conta de tom de pele, porque fulano tem a mesma religião que a minha, porque fulano não nasceu aqui no Brasil, então não quero conversa com ele. A gente não pode pensar assim, tá certo? Direito à especial proteção. É o segundo direito, que tem aí no livro de vocês também, para seu desenvolvimento físico, mental e social. Quando a gente fala desenvolvimento físico, né, o quê? O crescimento da criança. A criança, ela precisa crescer, né? E essa etapa do crescimento da criança deve ser respeitada. Desenvolvimento mental, a criança, ela vai crescendo, ela vai aprendendo coisas, ela vai tendo experiências de vida, né? Ela também vai mudando a forma de pensar de algumas coisas. Então, isso aí é quando a mente da criança vai amadurecendo, né? Vocês, por exemplo, vocês agora, daqui a pouco vocês estão pré-adolescentes e vocês, muitas coisas vocês deixaram, vocês pensam diferente do que vocês pensavam quando vocês tinham 5, 6 anos. Isso faz parte do amadurecimento da mente da gente, né? Eu tenho uma idade hoje, mas tem muitas coisas que eu penso diferente de quando eu era bem mais jovem, né? Por quê? A gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo com as situações, né, que vão acontecendo. Direito, tem até aí, ó, o número 3 aí no livro de vocês, direito a um nome e uma nacionalidade. O que é que isso quer dizer? A criança, assim que nasce, em qualquer lugar, ela precisa ser registrada. Nem sempre os pais biológicos, né, que foram os pais, né, no caso a mãe que gerou, né, essa criança também, então, e o pai também, né, que teve a sua participação, nem sempre os pais biológicos podem cuidar da criança. Muitas vezes eles colocam as crianças para adoção, mas a criança, ela tem direito, mesmo que seja pela família, né, adotiva, ela tem que ser registrada. Por quê? A criança, assim que sai da maternidade,
ela já recebe uma documentação para que o responsável possa ir no cartório e fazer e registrar, né? Fazer a sua certidão de nascimento. E a certidão de nascimento é um documento muito importante, que é o famoso registro que as pessoas chamam. Ele é muito importante por quê? Para fazer o cartão de vacinação, é importantíssimo, né, as crianças estarem com as vacinas em dias. Então, elas precisam desse documento. Quando as crianças vão ser matriculadas na escola, elas, além dos documentos dos pais, né, porque elas são menores de idade ainda, elas também precisam dessa certidão de nascimento, que é o famoso registro, né? Então, uma criança que ela não é registrada, ela não pode ser matriculada, infelizmente, né? Às vezes tem uma certa alteração, né? Uma certa alteração nesse registro, mas ela precisa ser registrada assim que ela nasce. Direito à alimentação. Está aí numerado como 4 no livro de vocês. Direito à alimentação, à moradia e à assistência médica, adequadas para a criança e a mãe. Principalmente durante a gravidez, a mulher, né, ela precisa de cuidados redobrados. Inclusive, nós falamos na aula de ciências de terça-feira sobre o sistema reprodutor e até a gente falou um pouco sobre as gestantes, né, alguns cuidados que elas precisam ter. E um dos direitos dos cuidados que elas precisam ter é o acompanhamento pré-natal. Durante a gravidez, ela tem direito de ser acompanhada e o médico vai ver, né, como está, vai ficar acompanhando a saúde dela e a saúde do bebê. Se a mãe está saudável, o filho vai ter uma probabilidade maior de ser saudável, né? Se a mãe está com algum problema de saúde, o filho pode também estar com problema de saúde. Então, ela precisa desse acompanhamento para poder tomar, se ela adoecer, tomar os medicamentos corretos para não prejudicar a gravidez, né? Para quando o bebê nascer, que ela for amamentar, ela saber o procedimento, assim, para ela entender no todo, né? Direito à moradia. Direito de quê? De ter um lar, direito de ter uma habitação, uma casa para morar. Isso está na Constituição. É um direito de todas as pessoas. Mas, infelizmente, a gente ainda vê muitas pessoas morando onde? Nas ruas, embaixo dos viadutos, morando nas beiras de canais, né? Fazem aquelas palafitas, que são aquelas casas de madeira, né? E, infelizmente, a gente ainda vê isso bastante, né? Vê crianças deitadas em calçadas, adultos também. E essas pessoas, elas passam frio, elas passam fome, elas ficam expostas a tipos de violência, né? E muitas delas não têm o que comer, então algumas ou pegam resto de almoço, catam comida no lixo. Então, infelizmente, é uma situação ainda no nosso país. A moradia ainda é um problema. Todo mundo torce para um dia ser uma solução, né? Assistência médica também está na Constituição. Outro problema do nosso país. Assistência médica. A gente sabe que muitas vezes, né, falta médicos. Faltam remédios nos postos de saúde, nos hospitais. A gente sabe que muitas vezes isso aí não é nem só com crianças, nem só com gestantes, não. Muitas vezes a gente precisa ir para uma emergência e chega lá, não tem médico para atender, não tem remédio ou não tem material para fazer um procedimento. Uma pessoa se chegou, por exemplo, com um corte profundo, falta materiais para fazer o curativo, muitas vezes. Então, tem alguns exames que as pessoas precisam realizar. Muitas vezes as máquinas que realizam esses exames estão quebradas. Então, são problemas ainda que o nosso país enfrenta. E é um problema, esse problema da saúde,
Esses problemas, na verdade, da saúde, são problemas diários. Né? Direito à educação e aos cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. O que é que isso quer dizer? A criança que ela possui um tipo de necessidade especial, seja ela física, né, ou mental, ela precisa de cuidados especiais. Por exemplo, as crianças que elas não ouvem, elas têm o direito de ter um intérprete de Libras na sala de aula, para poder traduzir essa aula, a aula que o professor está dando, para esse intérprete traduzir essa aula em Libras para essa criança que não escuta. Né? A criança que não enxerga, ela tem direito de ter um profissional na área do Braille, né? Para poder ajudar também ela a acompanhar, né, os conteúdos. As pessoas que, inclusive em algumas escolas públicas, o certo é ter uma sala de recursos, né, para justamente lá ter algumas atividades diferenciadas para essas, tem as que as pessoas chamam de tecnologias assistivas também, que é para dar assistência a essas crianças que têm algum tipo de transtorno. Mas, infelizmente, a gente sabe que não só a saúde, mas a educação no nosso país, ela ainda não recebe do governo, né, os investimentos que deveria receber. Né? Infelizmente, em nosso país, né, saúde, educação, segurança, são áreas que ainda precisam melhorar e muito. Né? Precisa que o governo olhe mais para essas áreas. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. As crianças têm direito de receber atenção dos mais velhos, de receber carinho. Né? Você já pensou você ter um filho em casa? Seu filho falar com você, você nem olhar para a cara do seu filho? Como a criança vai se sentir? Você nem olha, você não está dando atenção. E às vezes acho que tem criança, principalmente quando elas são menores do que vocês, assim, tem criança que faz coisa para chamar atenção mesmo. E tem gente que não está nem aí. Então ela precisa ser respeitada. Ela também é uma cidadã. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Né? As crianças, elas têm direito a se matricular nas escolas públicas e elas também têm direito de se matricular, inclusive, na escola próxima da sua casa. Mas o que é que acontece, né? Muitas vezes as escolas dizem que não tem mais vaga, mas é um direito da criança ser matriculada na escola próxima onde ela mora, né? E o lazer infantil, que é o lazer, a questão da diversão, das brincadeiras, as crianças têm direito a se divertirem, né? A poderem brincar. Direito ao socorro. Ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofes. Né? Às vezes, acontecem acidentes, né? E tem crianças como vítimas e adultos. Se tiver criança no meio, a criança ela é a prioridade, ela deve ser a primeira a ser socorrida, certo? Para poder, na sequência, serem socorridos os adultos, certo? Então, aqui tá a foto do SAMU, né, para representar. Direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. A gente sabe que tem muitas daquelas crianças que trabalham, né, que vivem nas ruas trabalhando, sempre tem um adulto, na maioria das vezes tem um adulto, que manda essas crianças irem fazer essas atividades. E a gente sabe que é errado. Né? Lugar de criança na escola. Né?
O objeto de trabalho da criança deve ser o quê? O lápis, a borracha e o caderno. Mas, infelizmente, algumas pessoas não enxergam por esse lado e terminam explorando essas crianças. As crianças também não devem ser abandonadas, né? A criança, ela é indefesa. Se uma criança ela é abandonada, como é que ela vai viver? Uma criança não se sustenta sozinha, né? Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Ela precisa, a criança, ela deve crescer num lugar assim, onde ela aprenda a ser solidário, que é solidário, ajudar o outro, né? Aprender a compreender as pessoas e a ser compreendida também. A amizade, né? O que é essa questão essa interação social, ela conhecer diferentes pessoas, ela viver rodeada de pessoas diferentes, certo? Então tem até aqui o nome embaixo, ó, solidariedade social. E aqui a gente tem aí uma imagem, né, da Turma da Mônica falando sobre mais direitos da criança. Direito à vida, né? Então toda criança tem o direito de nascer, tem o direito de viver. Direito da alimentação, né, que a gente já falou, toda criança tem o direito de ser alimentada. É por isso que nas escolas públicas as merendas também são distribuídas. Direito à educação, toda criança tem o direito de estudar. Direito ao respeito, não é porque uma criança ela é menor que ela deve ser desrespeitada, não. Direito à saúde, ela ser atendida, ela chegar em alguma unidade de saúde e ser atendida. Direito à convivência familiar e comunitária, né? Ela conviver com a família, conviver com outras pessoas também. Direito à dignidade, dela ter uma vida justa, né? Ela viver como ela merece. Direito à profissionalização, o adolescente, por exemplo, hoje em dia tem alguns cursos para que os adolescentes aprendam, né, uma profissão e futuramente eles possam trabalhar com ela. Direito à cultura, né? Criança tem direito de ter livros, de conhecer outras manifestações culturais. Direito ao lazer, que a gente já falou, né? Que é a brincadeira. E direito ao esporte. Inclusive, está sendo representado aqui, ó, por um cadeirante. Mesmo ele com uma certa limitação física, ele também tem direito, as pessoas assim também têm direito à prática de esportes. Tanto é que existem os esportes paralímpicos hoje em dia, coisas que há muito tempo atrás não existiam, certo? Então, veja só, a gente fez agora a gente fez aí uma breve explicação, né, sobre a página 121. Na página 122, tem assim. Agora responda as seguintes perguntas. Letra A. Dos direitos que você leu, qual está relacionado ao texto Pequenos Trabalhadores do Brasil? Na aula passada a gente leu um texto, não é? Esse texto estava falando sobre a vida, né? Como era a vida de João e Mariana. Eles trabalhavam, passavam 12 horas fora de casa, né? E a gente viu que eles muitas vezes ficavam expostos a muitos perigos. Então, qual desses direitos aí? Você vai olhar o número, né? Tem o direito 1 até o 10. Qual seria desses direitos aí que se encaixaria com aquele texto que a gente leu na outra aula? O direito número 9. Então, você pode colocar número 9, que no caso é o quê? Direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. Então, você vai escrever
Direito número 9, ou número 9, tá? Letra B. O que garante o direito de número 7? Direito de número 7 garante o quê? Direito ao quê? Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Vocês têm um retângulo embaixo que tem assim: quando a criança estuda, está desenvolvendo sua cidadania e construindo um futuro com qualidade. Temos de fazer valer o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069/90. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de menor aprendiz, né? O adolescente, ele, a partir de 14 anos, ele pode trabalhar como menor aprendiz, no horário que não prejudique seus estudos, e ele não pode trabalhar entre 10 da noite e 5 da manhã, porque, né, já é o horário do descanso, e a pessoa precisa descansar para poder se desenvolver. Nós adultos, nós precisamos de descanso, né, para a gente poder desenvolver a nossa mente. Quem é que consegue trabalhar com a mente cansada? Né? Então, o quinto, o sexto eu não coloquei aí, né, porque o sexto é pessoal. Você pensa que há mais direitos da criança a serem respeitados? Escreva-os abaixo como sugestão para ampliar os que já existem. Certo? Então, você pode, inclusive, falar sobre algum direito que você acha que deveria existir da criança e esse direito não existe ainda, certo? Então, agora, a gente vai ler a página 123. 123 é só leitura. Então, acompanhe aí. Tem assim: leia a segunda parte da história, Os Pequenos Trabalhadores do Brasil. Criança trabalhando é contra a lei. Para vivermos em uma sociedade, temos de respeitar as leis que tratam dos direitos e dos deveres das pessoas. Talvez você não saiba, mas as crianças também têm suas leis escritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ele garante a proteção na infância e os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. O trabalho infantil é proibido pelo ECA. Só a partir dos 14 anos, a criança pode ter uma ocupação como aprendiz, desde que ela continue a ir à escola e tenha condições adequadas no aprendizado dessa profissão. Esse trabalho de menor aprendiz não deve ser trabalho braçal, tá? Não deve ser trabalho braçal, deve ser um trabalho, né, que desenvolva as habilidades dela, um trabalho leve também, tá? O que diz o ECA? No Estatuto da Criança e do Adolescente, está escrito que são deveres da família, da comunidade e do Estado garantir às crianças e aos adolescentes os direitos à vida, à saúde, ao lazer, à alimentação, à cultura,
ao respeito, à dignidade, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, à educação e à capacitação profissional. Isso aí, no caso, né, já são os adolescentes. A página 124 é de casa e na 125 vocês vão responder de acordo com esse texto. Qual a função do ECA na sociedade brasileira? Qual é a função do Estatuto da Criança e do Adolescente? Garantir o quê? Você pode colocar garantir a proteção na infância e os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Garantir a proteção na infância e os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. No terceiro. O quarto. A partir de que idade e como o adolescente pode trabalhar no Brasil? Ele pode trabalhar a partir de 14 anos, né? Como menor aprendiz. Não é isso? Como menor aprendiz. Então, está aí a correção, 125. Garantir a proteção na infância e os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. E o quarto, a partir dos 14 anos, como menor aprendiz. Pronto? Vocês agora vão passar para a página 127. E na página 127 a gente tem assim. Hoje em dia, mesmo com o ECA, todas as crianças e adolescentes do Brasil têm seus direitos respeitados? Você acha que sim ou não? Por quê? Aí você vai dizer por que você acha que elas têm seus direitos respeitados ou por que você acha que elas não têm esse direito respeitado. Bom, podemos fazer a leitura do sétimo, né, que é o último quesito do vídeo. Leia este poema. Meninos Carvoeiros. Os meninos carvoeiros passam a caminho da cidade, carvoeiro, e vão tocando os animais com um relho enorme. Os burros são magrinhos e velhos. Cada um leva 6 sacos de carvão de lenha. A aniagem é toda remendada. Os carvões caem. Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido. Carvoeiro! Só mesmo estas crianças raquíticas vão bem com estes burrinhos descadeirados. A madrugada ingênua parece feita para eles. Pequenina, ingênua miséria.
Adoráveis carvorinhos, que trabalhais como se brincasses. E carvoeiro, quando voltam, vem mordendo num pão encarvoado, encarapitados nas alimárias, apostando corrida, dançando, bamboleando nas cangalhas, como espantalhos desamparados. Esse texto aí é um texto, né, que é um livro de vocês, do autor Manuel Bandeira, do livro A Estrela da Vida Inteira. Então, letra A. Do que trata, do que o poema trata? Ele fala sobre que tipos de crianças? As crianças carvoeiras. Você pode escrever as crianças carvoeiras. Letra B. O que as crianças carvoeiras fazem? Elas trabalham produzindo o quê? Elas trabalham produzindo carvão, ou você pode colocar produzem carvão. Letra C. O que o texto Os Pequenos Trabalhadores do Brasil, lido na página 117, tem de semelhante com esse? O que é que esses dois textos estão falando? Sobre o quê? Sobre o trabalho infantil, né? Olha aí, ó, o sexto, não coloquei porque é pessoal, né? Então, ó, está aí a correção. A agenda de vocês, vocês têm a página 124 e 126 para fazer no pós-vídeo. No segundo tem assim. Primeiro você vai escrever o que significa a sigla ECA. Segundo, dentre os direitos garantidos pelo ECA e apontados pelo texto, escolha 6 que você julgue mais importantes e diga por quê. Então, tem aí direito e justificativa. Você vai escolher o direito e você vai dizer por que você acha ele mais importante, certo? E a página 126, vocês têm um texto falando sobre o ECA e você vai transcrever. O que é transcrever? Você vai copiar a estrofe desse cordel que mais chamou a sua atenção e você vai dizer por que você gostou mais dessa estrofe, por que foi que ela chamou mais a sua atenção, tá certo? Então tá aí a atividade. Tá aí a atividade, a agenda, certo? Então hoje a gente fica por aqui, tá certo? Beijão para todos vocês. Fiquem na paz e tenham uma ótima semana, tá?